Bom, muito boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar presente aqui para falar com vocês que têm uma importância no mercado imobiliário muito grande, que são os corretores de imóveis. Porém, dentro dessa condição de corretor de imóveis, vocês têm que tomar alguns cuidados na hora da indicação para algum cliente de uma determinada área ou determinado local para que ele possa adquirir e, no futuro, fazer um novo empreendimento. Na verdade, o conceito básico, o que é uma área contaminada? A área contaminada é qualquer terreno, indústria, residência, ocupada ou não, que tenha a presença de produtos que possam causar dano à saúde humana. A partir do instante que eu tenho a presença de produtos que possam causar danos à saúde humana, eu tenho a chamada área contaminada. Agora, como que nós devemos fazer no nosso procedimento, quando eu vou comprar uma determinada área, para saber se ela está ou não contaminada? Sempre que possível, primeiramente, eu tenho que saber um pouco da história daquela área. O que tinha naquele local? Se era um posto de gasolina, se era uma indústria mecânica, se era uma indústria petroquímica, se era uma indústria, uma serralheria ou uma metalúrgica. Porque dependendo do tipo de indústria, também vai depender o tipo de contaminação que eu vou enfrentar. Se ela vai ser mais ou menos custosa. Então, o que a gente pega e considera essa área toda? Para nós, ela é uma área suspeita. Então, eu vou fazer nessa área uma série de furos que atinjam até a água, para saber se ela tem contaminação ou não. Faço no solo, alguns furos até a água, e mando analisar para ver se tem algum produto que esteja contaminando ou não. Esses produtos, eles têm um valor máximo que eles podem ter no solo, de tal modo que não cause dano à saúde pública, que são chamados valores orientadores. Se eu tiver acima dos valores orientadores, mais que o valor fala assim, o máximo que posso ter é 2, eu tenho 5, eu considero essa área uma área contaminada. Feita a investigação preliminar, eu tenho duas situações. Ou tem contaminação ou não. Se não tiver contaminação, meu problema morreu aí. Tá? Eu não tenho que fazer mais nada. Falo, olha, a área não está contaminada, eu não vou fazer uma autodenúncia para a CETESB, tá? Para dar continuidade. Agora, se a área estiver contaminada, eu faço aquilo que eu chamo de investigação detalhada. Eu vou pegar aquela área, fazer uma outra série de furos e verificar se tem contaminação ou não. Se eu confirmei a contaminação ou não, são situações diferentes. Se eu, nessa detalhada, eu verificar que todos os valores deram inferiores aos valores orientadores, aqueles que nos dão a luz, o caminho, é igual vocês, né? Vocês pegam para vender um apartamento, vocês têm um valor máximo de preço e um valor mínimo. Vocês não podem vender o quê? Abaixo do valor mínimo. Correto? Senão vocês estão tomando prejuízo. Não é isso que acontece na prática? A mesma coisa nós temos um valor X, se ele for maior que X, está contaminado. Se for menor que X, tudo bem. Tá? Se ele não for confirmado o valor, tudo bem, eu considero a área o quê? Sem contaminação. Agora, e se der contaminação? Aí eu vou fazer, eu falei errado, vou fazer primeiro uma investigação confirmatória, que vai me confirmar ou não se está contaminada a área. Aí eu passo a fazer, então, uma detalhada. Se eu tiver, aí a detalhada eu vou verificar que quantos metros de solo atingiu, se atingiu a água, certo? Se tem
material dissolvido ou sobrenadante na água. O óleo não mistura com a água, não é isso que a gente aprende na vida inteira? Então, se eu tenho água no solo, se eu tiver óleo, ele vai estar o quê? Em cima da água, que eu chamo isso daí de fase livre. Fase livre, porque ele não está misturado, então ele está livre dentro do solo. Aí eu vou fazer todo o processo que eu tenho de remediação. Agora, quando eu faço a investigação confirmatória, a detalhada, aliás, eu já vou propor para a CETESB o que eu vou fazer. Eu já tomo a medida falando assim, CETESB, nós vamos fazer nesta área tal técnica, tá? Que aí os especialistas vão falar, olha, vai ser biorremediação, retirada do material, bombeamento, tratamento químico, tratamento biológico, qualquer tipo de forma de tratar, você vai remediar. Qual é o cuidado que eu tenho que fazer com isto? O que isso me implica? Me implica que hoje, nas grandes áreas, nos grandes centros, nós não temos mais área para construção civil. Tem? São Paulo tem alguma área para construção civil? Não tem. O que está se utilizando em São Paulo para construção civil hoje? São áreas abandonadas de indústria. Com a mudança da Lei de Uso e Ocupação do Solo em 2005, que teve uma alteração, você permitiu que algumas áreas que eram indústria, você passe a ser áreas residenciais e comerciais. Então, qual é o filão que o mercado imobiliário tem? É pegar essa área, e comprar e fazer obra de construção civil. Um exemplo clássico disso, que eu falo que você precisa saber o que tem, é o caso do Barão de Mauá. Prático. Lá em Mauá tem um conjunto habitacional, um conjunto de prédios, feito por uma empresa em cima de um lixo industrial, que exala vapor, tem solo contaminado, tem água contaminada, o que vocês imaginarem tem lá, entendeu? Porque é uma salada mista. Agora, você pode pôr gente para morar lá se está afetando a saúde da população? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar o solo para fazer edificação. Quando eu disse no começo a importância de eu conhecer o passado da área, se eu pegar um posto de gasolina hoje, nós temos no estado de São Paulo cerca de 3.000 áreas contaminadas. 75% são oriundas de postos de combustíveis. O resto é indústria, aterro e outras coisas a mais. Se eu pegar eu tenho mais de 2.000 áreas que foram postos. Então, vocês são doidos para comprar esquina que tinha um posto de combustível fazer um prédio. Ou é mentira que eu estou dizendo? Não, porque ele tem uma área maior, dá para fazer uma edificação melhor. Não é isso? Aí vocês compram sem fazer nada. Tá? Aí dança, porque vai ficar uma fortuna, vai custar caro o quê? A remediação. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vão comprar uma área qualquer, é fazer a investigação preliminar, para ver se tem contaminação ou não. Porque se tiver, vocês fazendo a confirmatória e não dando, tudo bem. Agora, se a detalhada der, o conforme o que der, antes de comprar, apresente um relatório para a CETESB e converse com a gente. Se vale a pena ou se vai ficar muito caro fazer a remediação da área. Esse é um problema sério que a gente tem. E o que acontece hoje que facilita a gente identificar? E toda área contaminada, ela é registrada no cartório de imóveis. Sabe que hoje no registro de cartório de imóveis, se a área for contaminada, ela tem um registro de contaminada. E quando eu recupero, nós, a CETESB, mandamos um documento para o cartório de imóveis, dizendo que a área está reabilitada, que você pode utilizar aquela área para construção civil. Então, o que eu pergunto para vocês é o seguinte:
No passado, nós não tínhamos nenhuma preocupação com isso. Tinha. Na década de 80, se pensava em problema de contaminação no Brasil. Quando eu falo que nós temos 3.000 áreas contaminadas em São Paulo, e todo mundo, a imprensa, por exemplo, fica assustada que é um número alto, Estados Unidos tem 600.000 áreas. A Suíça, que é um paísinho desse tamanhozinho, tem 30.000 áreas contaminadas. Entendeu? A Alemanha tem 300.000. E assim vai por diante. Nós, com 3.000 no estado de São Paulo, não é nada ainda. E sabe por que nós descobrimos áreas contaminadas no estado de São Paulo? Porque a CETESB começou a licenciar postos de combustível. Porque até a gente licenciar posto de combustível era um inferno. Ninguém sabia o que tinha, onde tinha um posto de combustível. Como nós já licenciamos cerca de 7.000 postos de combustíveis, nós temos aí 2.000 áreas contaminadas. Em torno de 1/3 deles estão contaminados. Foi isso. Quando eu digo nível, se eu tiver uma serralheria, por exemplo, e passar aquele fundo de pintura na estrutura de ferro, para pintar depois no local da obra, se eu deixar aquele material cair no chão, eu estou contaminando o solo. Então, quem faz a operação, por exemplo, a lata de tinta que o pessoal usa na construção civil, não pode ser jogado em qualquer lugar, porque ele vai contaminar o solo com o resto de tinta que existe na lata. Então, ele tem que ir para um aterro de classe 1, que é um aterro especial que recebe resíduo. Esses cuidados é que dão o quê? O mote do trabalho de vocês. É isso que vocês precisam saber. O que é? E quando eu faço a chamada autodenúncia, vocês recebem uma advertência. Antigamente, na legislação, fosse autodenúncia ou descoberto pela CETESB a contaminação, nós multávamos em 5.000 e uma UFESP. Cara, hoje não. De 2004 para cá, nós damos uma advertência para quem se denuncia. Que é um prêmio para o cara que descobriu que está contaminado e falou, olha, CETESB, eu estou com uma área contaminada. Tá? E hoje, gente, a situação mudou tanto que o processo de análise a maneira da CETESB analisar um processo de área contaminada, até 2007, ela durava, no mínimo, uns 2, 3 anos. Tá? Aí, em 2007, nós fizemos uma alteração no procedimento interno nosso. Qual é a diferença básica? Se eu tenho uma área contaminada, eu vou fazer a investigação todinha, vou chegar para a CETESB e falar assim, olha, a minha contaminação é superficial do solo, eu vou fazer um prédio de apartamento nessa área, vou ter garagem subterrânea, o que eu vou fazer? Eu vou raspar 50 centímetros do solo e mandar para um aterro industrial. Resolvi o problema. Tá? Agora, se for água, eu falo, vou fazer for um solvente químico, por exemplo, vou fazer uma barreira aqui para impedir que ele vai até lá, vou tirar da origem que sai aquele solvente e fazer o tratamento bombeando água e solvente bombeando até tratar. Tá? Aí eu tomo uma decisão. O que eu quero fazer nesse local? Uma praça? Um prédio? Um centro comercial? Aí eu faço um estudo que eu chamo de análise de risco. Qual é o risco que eu tenho para o morador que vai ficar exposto 24 horas por dia, para uma praça que eu vou ter os transeuntes poucas horas, ou um centro comercial que vai ser menor ainda. Tá? Então, em função da análise de risco, eu determino o grau de tratamento da área contaminada. Então, essas coisas, hoje, são muito práticas para vocês, para nós também. Agora, a área contaminada não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Tudo tem solução.
Basta que eu tenha o quê? Um projeto bem feito. O segredo todo está em fazer um projeto de forma adequada. Não se esqueçam que, para você saber se o cara é bom ou ruim, pergunta para ele quantos projetos ele já teve aprovado na CETESB, mais o tempo que levou. Por que eu falo que não é o número de projetos aprovados, mas o tempo que levou? Porque, para nós, é o seguinte, chega o empresário, contrata a empresa, ele apresenta o primeiro relatório, a gente pede uma série de documentos a mais. Aí ele apresenta o segundo, não satisfez, nós pedimos outro. Isso daí você vai empurrando meses e meses. E a contaminação está onde? No terreno. Ele não está me resolvendo o problema. Porque o objetivo nosso é apresentar a solução e a gente fala assim, vai lá e faça. Eu não vou aprovar o projeto dele. Vai lá e faça. Remova que depois eu vou verificar se ficou bem feito ou mal feito. Mas a gente conhecendo o problema do setor imobiliário, que é o grande galho de vocês, esse ano, aliás, em 2006, já em 2005, 2006, teve um primeiro problema de uma área contaminada para a construção civil aqui em São Paulo. Era uma região que tinha uma indústria em que uma empresa de construção civil falou que queria transformar aquilo lá em uma área de prédios. Qual era a expertise nossa até então? Nenhuma. Nessa de recuperar para a construção civil, zero. Nós montamos um grupo, fizemos um estudo, aí que nós passamos a ver essa questão de análise de risco, feito o estudo, falamos assim, olha, o projeto que vocês apresentaram para remediação está ótimo, está bom, executa e depois faça empreendimento. Foi quando nós começamos a fazer a averbação na matrícula. E depois a gente faz a averbação que a área é recuperada. Hoje, nós devemos ter na CETESB em torno de 60 áreas sendo analisadas para a construção civil. Se eu fosse naquele procedimento antigo de ficar analisando primeiro para depois mandar fazer, aprovar o projeto, eu estaria aí com um atraso na construção civil de uns 3 anos. 2 anos a 3 anos. Até o cara completar o processo direitinho, apresentar tudo como a gente quer, daria isso. Porque a análise será mais lenta. O que nós fizemos esse ano que nós voltamos à presidência da CETESB? Nós criamos na CETESB um grupo de análise específico para áreas contaminadas para construção civil. Que, inclusive, essa área já vem trabalhando, nós já estamos recuperando o tempo perdido no passado, né? Os processos que estavam empilhados, estamos liberando mais rapidamente. Eu acredito que até o final do ano a gente esteja com uma velocidade bastante aceitável para o mercado para atender a demanda da questão da área contaminada, da aprovação dos projetos. Isso vai dar para a construção civil uma agilidade maior. Tá? Porque em 2007, quando nós tomamos a decisão de falar assim, nós não vamos aprovar o projeto, você vai me apresentar a solução e executar, é o que nós estamos fazendo hoje. Só que eu tomo essa decisão muito mais rapidamente. E tem uma outra questão que é importante. Quando é uma área importante, ou a gente sabe que tem uma contaminação mais grave, nós vamos fazer reuniões técnicas com quem apresentou o trabalho para a gente. Com o objetivo do quê? Unicamente de agilizar. O que é importante para vocês na questão de áreas contaminadas realmente? Vocês sempre lembrarem, na compra de uma determinada área XYZ, que eu preciso, antes de mais nada, saber o que teve naquele local.
Entendeu? Se você tiver, por exemplo, uma indústria química, eu não me arriscaria a comprar. Porque a indústria química vai ter solvente, vai ter um monte de produto que vai deixar a área contaminada. Tá? Ou então você compra a preço de banana, porque teu custo vai ser aonde? Na remediação. Nos estudos que você vai ter que fazer. Agora, se eu tenho uma área que teve metalúrgica, por exemplo, que sem pintura, sem nada, metalurgia vai ter muito menos problema. Agora, se eu tiver um posto de combustível hoje, que você comprar um posto de combustível hoje, que ele foi licenciado pela CETESB, a área dele você pode comprar tranquilo. Porque o que tinha de contaminação ele já está remediando. Tá? E os equipamentos que ele colocou não permitem mais que tenha contaminação. Porque antigamente, no posto, eu colocava um tanque de metal, enterrava e ia pondo combustível. Né? Ia pondo combustível. Aí dava corrosão, furava o tanque, entendeu? Aí o cara do posto, não, estou perdendo por evaporação a gasolina. Entendeu? Mas ele estava perdendo por quê? Estava furado o tanque. Aí entrou no solo, chegou na água, aí é um inferno. Agora, hoje, quando ele reformou o posto, ele teve que trocar o tanque, ele teve que colocar um tanque de parede dupla, com um sensor que acusa se furar a primeira parede. Então, você não tem contaminação. As tubulações, que são outros locais que podem dar contaminação, também tem um monitoramento para ver se não tem contaminação. E hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos uma lei de áreas contaminadas. Né? Foi criada em 2009, publicada em 2009, uma lei que fala exatamente sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Ora, isso é um avanço, porque na década de 80, o que era contaminação para nós? Na década de 80, para vocês terem uma ideia, o cara tinha um problema com resíduos, a gente fala em terra. Nós começamos a mexer com áreas contaminadas em 1990, quando um grupo de alemães veio para o Brasil, da GTZ, e começou a capacitar o nosso pessoal. Nós não tínhamos capacitação. Por que na Alemanha eles vieram e capacitaram a gente no Brasil? Porque lá eles já tinham áreas contaminadas, estudo disso desde a década de 70. Para vocês terem uma ideia, onde está o órgão ambiental da Alemanha, em Hamburgo, ele está sobre uma área contaminada, recuperada. E sabe o que eles acharam nessa área contaminada, recuperada? Bombas da Segunda Guerra Mundial. Bombas. Não, exatamente. Mas acharam bombas lá nessa área. E é tão emblemático para o alemão, para a colônia alemã, para os alemães, de ter o órgão ambiental alemão, que é um dos maiores órgãos de controle de poluição ambiental do mundo, feito exatamente sobre uma área contaminada, recuperada. Quando eu tenho o contaminante no solo, resolvo fácil. Quando eu tenho na água, é que é o complicado. Porque eu tenho que saber até onde essa contaminação foi. Porque eu tenho o posto aqui, né? Se a contaminação ficar retida na área do posto, é uma coisa. E se ela invadir o terreno do vizinho? Como é que eu resolvo? Eu vou ter que pedir licença para o vizinho, autorização para o vizinho, para fazer remediação na área dele. Um caso desse tipo que nós tivemos é a Vila Carioca, da Shell Química. Tinha uma base da Shell lá, tinha os DRINs, né? Chegou nas residências. Nós precisamos fazer um trabalho de convencimento
da população para deixar os técnicos entrar para fazer o trabalho de remediação. E era uma coisa que nós, brasileiros, não dávamos importância. Tanto é que a Shell, durante muito tempo, foi empurrando aquilo e não resolvendo. Até que um dia a CETESB resolveu falar assim: não damos mais prazo para vocês, todos os prazos que foram vencendo, que vocês não foram cumprindo, nós vamos multá-los. Aí a Shell resolveu tomar uma decisão, para ficar mais barato eu fazer do que receber tanta multa. Essa é a consciência que a gente tem. Então, quando eu tenho essa parte líquida, eu tenho que bombear não sei por quantos anos. Em 2005, quando eu estive na Alemanha vendo esse assunto, tinha um posto de combustível que já fazia remediação da área contaminada, sabe por quanto tempo? 10 anos. A expectativa é que ia recuperar por mais 10. A demora. Tão alto era o grau de contaminação que tinha. E aqui em São Paulo a gente enfrenta um outro probleminha. Quando a gente tem essa fase dissolvida, que a gente chama aqui, é o poluente dentro da água, que está no solo, em algumas áreas nós não temos rede de esgoto. Então você trata, e não tem onde colocar. Porque tem locais que a gente faz o seguinte: você vai tratando e colocando no solo de novo. E isso faz o quê? Cada vez mais eu vou diminuindo a concentração. Porque se eu trato 5 metros, eu tenho 10 gramas, a hora que eu vou pegar mais 5 metros e eu colocar essas águas, eu passo a ter 5. Entendeu? Porque vai ficar pela metade por litro. Eu dobrei o volume e tinha a mesma concentração. Então fica pela metade. Entendeu? Aí você está fazendo diluição, e o que a gente não quer. Então trata, joga na rua, joga na galeria de águas pluviais, joga na rede de esgoto, para recuperar o bendito do solo. Okay? Então vejam bem que a situação de hora que a gente fala em área contaminada, você pode ter contaminante de tudo quanto é tipo. Você pode ter metais, como mercúrio, por exemplo. Quem é que já não ouviu falar de mercúrio? Todo mundo já. Pode ter inseticidas. Quando, na década de 60, 70, a Shell fabricava dieldrin, endrin, aldrin, BHC, DDT, e eles tinham cuidado para manipular aquele produto. Não, você transportava de trem, saco rasgava. Aí você não sabia o que fazia, jogava num canto. Vinho aberto. Aí você contamina tudo. Em São Caetano tem uma área que, além de mercúrio, tem os DRINs, que era uma fábrica da Matarazzo. Tem uma parte deles lá que, para remediar, vai dar um trabalho enorme, que é onde está mais concentrado o mercúrio e os DRINs. Então você tem que tomar esse cuidado. Hoje, naquela época, a gente não tinha essa consciência. Hoje, uma indústria chega num local e impermeabiliza todo o pátio, põe canaleta para chegar e armazenar num local. Então, as fábricas novas tomam cuidados para não ter o quê? Que fazer uma remediação no futuro. Por que eu estou falando de fazer uma remediação no futuro? Porque hoje, se eu tenho uma empresa e vou fechar, não sei por que motivo, eu resolvi fechar minha empresa, um dos documentos que a gente exige da empresa, para a gente dar baixa no cadastro dele, é uma investigação de passivo ambiental. É uma investigação de passivo ambiental. Por quê? Porque nós queremos que, antes de ele entregar aquela área, ele faça a remediação e não passe o custo para terceiros. Ou fica uma área abandonada, que é muito pior. Então, nós, da CETESB, por exemplo,
nós, como ambientalistas, nós temos que agradecer muito o setor de construção civil. Se hoje nós temos um número de áreas contaminadas remediadas, se deve exatamente ao setor de construção civil, que tem ocupado essas áreas e tem construído, e tem feito com que a gente tenha essas remediações. E isso vai evoluir mais ainda, porque muitas coisas que estão em remediação, daqui 2, 3 anos estarão prontas. Então, nós vamos melhorando. E não vamos ter um salto muito grande no número de áreas contaminadas, porque o número de postos que nós estamos licenciando, nós já estamos chegando nos 8.000 postos que tem no estado de São Paulo. Então, aí vai sobrar o quê? Indústria. E indústria dificilmente muda de local, a exceção feita a São Paulo, porque é uma tendência natural de outros polos industriais no estado, de sair buscar novas regiões, ampliações de fábrica, ampliar a produção, que vai facilitar a vida de vocês para a construção civil. Então, é muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Volto a repetir. Primeira coisa, o cara falou, quero te vender um terreno. Espera aí, cadê a investigação de que o solo não tem contaminação? O que tinha aí? É básico isso. Isso é fundamental, é muito importante. Porque esses que vão vender para uma Cirela, uma Trisul, para uma W Torre, não sei o quê, o cara vai perguntar, o que tinha aí? Hã? E vocês respondem o quê? Não sei. Não, a pessoa fala, olha, aqui tinha uma indústria assim, assim, assado. Nós já tem o cara que nos vendeu, já apresentou estudo de passivo ambiental, tá? Tudo direitinho, foi levado à CETESB para comprovar que não tem contaminação. Ok? Então, isso é muito importante vocês lembrarem disso. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar. Queria agradecer mais uma vez, mas quem quiser fazer alguma pergunta, estamos à inteira disposição para responder para todos. No quilo. Se é que eu vou conseguir responder, né? Boa noite, doutor Otávio. Queria, primeiramente, parabenizá-lo pela palestra, agradecer a sua presença aqui. Meu nome é Jairo Bonilho, corretor de imóveis. E, inclusive, salientar que tive a oportunidade de ver uma entrevista que o senhor concedeu numa emissora de TV ali para o SIMP, né? Sindicato da Micro e Pequena Indústria. E parece que na oportunidade o senhor falou também alguma coisa a respeito de um portal que iria ter da CETESB e tal. Além de todas esses argumentos que o senhor já colocou, que é pertinentes ao nosso trabalho, gostaria de deixar aqui algumas sugestões. Por exemplo, a respeito, como o senhor falou do portal, um site que a gente tivesse a possibilidade, porque cá entre nós, as certidões, documentos que a gente busca a respeito de áreas, imóveis e tal, a cada dia está se aumentando. E custando também, né? Porque todo paga-se alguma coisa. Se tivesse um site em que a gente pudesse jogar o endereço de um imóvel, um terreno, uma área, e ali mesmo já saísse, no mínimo que fosse uma frase, área contaminada. A partir daí, nós já saberíamos que vamos ter que fazer um trabalho junto à CETESB. Um sinal, pelo menos. Porque mesmo o senhor falou das escrituras, tal, já estive vendo uma área que eu sei estava contaminada, a pessoa confirmou, mas não tinha nada na escritura e falou que não ia pôr a mão naquilo, tal, e o negócio acabou não acontecendo. Segunda coisa era essa. Áreas já sabidamente que estão contaminadas, os proprietários às vezes falam, eu não mexo com isso. Se quiser comprar é assim, não quero saber. Mas não se consegue vender, fica difícil, pelo menos eu não consegui vender. E a pessoa não quis comprar, já sabendo desse passivo ambiental. Mas também nada é feito para que obrigue o proprietário a começar a mexer nessa área e liberar essa contaminação da área. Esse é um problema que eu acho que fica estacionado aquilo lá. Um não faz, o outro não obriga. E o terceiro, eu queria deixar uma sugestão.
como o senhor já está fazendo esse trabalho, eu acho que muitas coisas mudaram. Inclusive, existem empresas de pequeno porte que às vezes estão instaladas em algumas áreas, alguns imóveis, mas que não têm a CETESB. Sequer foi feita uma consulta que já sabiam que o que iria se exigir ali, ela não conseguiria funcionar. Os corretores podem até fazer um trabalho mediante um questionário previamente elaborado, mediante uma pequena remuneração, é claro, mapear muitas regiões e passar isso para a CETESB, para o senhor fazer um confronto do que o senhor tem e o como está hoje. Será que é aquilo mesmo? Será que mudou? Ué, essa informação eu não tenho. E deixar uma informação atualizada, porque para nós o que é muito interessante é alguma coisa previamente já regularizada. Não na hora de vender falar, tem um problema, agora precisamos regularizar. Pode levar um tempão e às vezes o negócio vai por água abaixo. Obrigado. Ok. A sua sugestão quando a área é contaminada, a gente dá um alerta, é perfeitamente válido. Eu vou discutir com o pessoal da informática, não só do portal, mas como nós vamos ter outro sistema de informações no ano que vem, que você vai poder consultar e ver o andamento do seu processo junto à CETESB. Isso realmente a gente vai trabalhar sobre essa questão. Com relação à empresa clandestina, isso é um problema sério, mas que tem uma forma de você resolver. Eu não sei como o cara tem nota fiscal e inscrição estadual. Tá? Porque o licenciamento da CETESB é básico para que alguém atire a inscrição estadual e a nota fiscal. Sem a CETESB, ele não tira. Entendeu? Então, aí deve ter alguma forma de outra que foge ao controle da CETESB. Às vezes tem inicialmente uma atividade e a outra é secundária. Sim. Então, mas esse problema nós vamos resolver com adesão ao portal de licenciamento do Governo do Estado. Entendeu? E nós vamos cruzar as informações com a Fazenda, que nós estamos fazendo uma parceria com a Fazenda. Agora, quem é que é o grande culpado disso daí? Que eu também acho. Eu acho que a CI também tem culpa. Porque quando a junta comercial tem culpa, quando o cara muda a atividade, ele devia comunicar a CETESB. A empresa tal mudou, não é mais uma prestadora de serviço, mas sim fabricante de tal coisa. Entendeu? Nós precisamos ir aprimorando o sistema. Você não pode esquecer que a CETESB é relativamente nova. Né? Ela tem 40 anos. Então, você vai vendo os problemas e vai corrigindo ao longo do tempo. Nós temos um outro pequeno problema, que é a falta de pessoal. Em 1995, nós tínhamos 3.000 funcionários. Hoje eu tenho 2.000. E a demanda de trabalho minha aumentou. Só que eu não posso fazer pagamento para terceiros. Entendeu? Isso é inviável, tá bom? Boa tarde, engenheiro. Meu nome é Giovanni, representando Molino Imóveis, da região do ABC. Apenas um breve comentário, eu queria comentar sobre um estelionato ambiental, aquele problema do conjunto residencial Barão de Mauá. Lá era uma área fabril, onde aquele empresário Kaczynski, proprietário da COFAP, a COFAP ela era uma fabricadora de peças, usinagem, fundição, montagem, tudo. Todo mundo sabia que lá era depósito, aterro de lixo químico. Kaczynski fez isso de propósito. Desde a década de 60, ele poluía aquilo lá. O poder público sabia, a prefeitura sabia. A construtora que comprou aquilo lá sabia, a incorporadora sabia. E quem comprou os apartamentos também sabiam daquilo. Entre aspas. Só que eles estavam deitados eternamente em berço esplêndido. Aí houve uma manutenção de uma bomba, alguma coisa assim, onde as pessoas entraram com maçarico numa área confinada e tinha gases e estourou e uma pessoa faleceu. Por causa daquilo foi feito um estopim. Mas todo mundo sabia da área. Ninguém pode falar que era inocente. Apenas isso. Esse é um problema que hoje já não ocorreria mais, porque é um problema de consciência. E a sociedade está muito mais alerta. Né? Inclusive, tem gente que está querendo tirar proveito da situação do Barão de Mauá hoje. O senhor sabe isso tão bem quanto eu. Né? Essa é a realidade.
Tanto é que nós já fizemos um parecer que tinha que desocupar o térreo de uma série de blocos para fazer toda a remediação conforme estabelecido pela CETESB. E o Ministério Público, por incrível que pareça, pôs a CETESB no polo passivo, que é que está obrigando o pessoal a fazer remediação. Tá obrigando que todo mundo faça o trabalho dele e tenha autuado os empreendedores, e nós estamos no polo passivo junto ao Ministério Público. Quer dizer que tudo que a gente fizer não serve de nada. Agora, o maior culpado de tudo isso é o município. O município que legisla sobre o quê? O uso e ocupação do solo. Toda decisão nossa é tomada baseada no quê? Numa certidão de uso e ocupação do solo emitida pela prefeitura. Eu não tenho como contestar, a não ser que eu tenha conhecimento pleno da região, que aquela área está adequada ou não. É a prefeitura que me diz. Ela declara na certidão que lá nunca foi depósito de lixo, que não foi isso, não foi aquilo, e a gente tem como verdade. Em Ribeirão Preto, aconteceu a mesma coisa num bairro, só que lá foi uma obra da Coab de Ribeirão, e a Coab deslocou todo o pessoal. Era uma área de aterro, o pessoal colocava lixo em vários locais. Né? Não era um aterro propriamente dito. É como se fosse. Aí a construtora, quando fez a terraplanagem, descobriu o lixo, né? Avisou a prefeitura. Nós ficamos sabendo, na época da construção, interditamos algumas casas que não podiam ser habitadas. Assim mesmo o prefeito falou que ia colocar gente, a revelia do parecer da CETESB. Entendeu? O Palocci. Aí você imagina... Não, ele é médico sanitarista. Imagina o problema que deu. Quem que é o mais atingido? Como é casa de conjunto habitacional, é a população de baixa renda, de 3 a 5 salários mínimos. Mas eles colocaram que era barato lá em Mauá. Exatamente. Boa noite, presidente Flávio. Obrigado pela palestra. Meu nome é Paulo Santos. Eu quero fazer umas perguntas ao senhor. A quem cabe a prevenção, no caso das áreas contaminadas, tá? E o que está sendo feito para prevenção e de quem é a responsabilidade, uma vez que foi autorizado aquela indústria, aquele posto ou qualquer empresa que seja a atuar naquele local? Bom, o que nós temos feito? Aquilo que eu já disse para você, a questão dos postos combustíveis. Nós fizemos uma série de exigências de como deve ser um posto. Nós fazemos uma série de exigências de como deve ser uma indústria. E quem paga se tiver contaminação é o proprietário. É a responsabilidade do poluidor pagador. Quem contamina, recupera. Tá? Isso é obrigado. Agora, se eu fizer um acordo com você para comprar a tua área e assumir o risco, aí é um problema de quem adquiriu a área. Tá? Mas... Na parte lógica da questão eu poluí, eu pago. Então, a responsabilidade... Se for o inquilino também? Não, se for o inquilino que poluiu, ele que paga. Mas hoje o que acontece normalmente é o novo proprietário normalmente é que está encontrando essa situação de contaminação. Sim, mas aí ele pode entrar com uma ação de regresso da justiça. Gostaria de saber do senhor. E acionar o ex-proprietário. Ele pode fazer toda a remediação e cobrar na justiça do ex-proprietário. Porque a obrigação era dele. Agora, quando você sabe que a área é contaminada e você compra, se você souber que a área é contaminada, você não tem esse direito porque você está assumindo o risco. Entendi. Entendeu? Tá? Quando eu compro sabendo que era contaminada e vou comprar barato para fazer um investimento, eu não tenho o direito de entrar com ação. Tá? Porque eu assumi o risco. Eu gostaria de...
Tá? Agora, se você não assumir o risco e foi enganado, por isso que eu estou falando para vocês aqui claramente. Primeira coisa, tem que fazer o quê? Pedir uma investigação da área se tem contaminação ou não. O promotor tem a obrigação de saber antes de iniciar o negócio. Tem. Exatamente. Antes de comprar. Tá bom, obrigado. É isso Nada que eu é isso. queria saber. Boa noite. Boa noite. Hermânio Ema, eu sou da Zona Norte e gostaria de perguntar de quem é a responsabilidade pela inscrição imobiliária da contaminação do terreno. E também gostaria de saber se o fato de ter uma empresa contaminante automaticamente coloca o terreno como contaminado, ou seja, todo posto de gasolina é um terreno contaminado? Não necessariamente. Por quê? Porque tem posto que não tem vazamento. Então, eu não posso partir da premissa que ele tem potencial de contaminação. Mas não quer dizer que esteja contaminado. Tanto é que o EMA, né, que dos 6.700 postos que nós licenciamos, nós tivemos em torno de 2.000 e 2.200. 4.000 e tanto não teve contaminação. E olha que são tanques antigos, hein? Porque quando a pessoa retira o tanque, por exemplo, a gente pede uma análise do solo onde estava o tanque, que é o local que pode ter mais contaminação. A gente exige isso. E constatada a contaminação, de quem é a responsabilidade? É compulsória a notificação para o registro de imóveis? Obrigatório ou não? Obrigatório. Quem é responsável? Não, o proprietário do imóvel ou do dono do negócio? Quando a gente declara essa área como contaminada, nós informamos o cartório de imóveis. A CETESB informa. Entendeu? E os terrenos antigos, antes de 1980, quando não havia essa fiscalização? Não há como a gente saber. Não, você tem que fazer investigação. Então, de qualquer forma, sempre é necessário Sempre fazer uma investigação. Ok, muito obrigado. Tá? Para sua segurança, sempre faça investigação. E a hora que o cara te apresentar o laudo, só para exemplificar para vocês, não aceite laudo de qualquer laboratório. Aceite o laudo. Vocês já viram o símbolo do Inmetro? Ele tem que ter um carimbo do símbolo do Inmetro no alto do laudo. Exatamente. Otávio, meu nome é Badaró. Duas perguntinhas. Uma vez construído, tem como se contaminar com o imóvel, com o prédio? Tem, só vier contaminação de fora. Se você tiver uma indústria do lado do seu terreno que você construiu, e for uma indústria desleixada, que não tem os devidos cuidados ambientais, pode ter uma fonte de poluição lá, de contaminação de solo, e vir para o seu. Mas isso hoje, o que a gente tem que evitar? Hoje, nós temos transformado antigas áreas industriais em áreas residenciais. Não é isso? Aí não, se você está numa área residencial, não vai ter. Agora, se você estiver numa zona mista, industrial residencial, corre o risco. Terreno contaminado. Se eu construir uma laje com uma boa espessura, não resolve esse problema? Não necessariamente. Depende daquilo que eu falei da análise de risco. Entendeu? Para que eu vou usar? Tem para determinados contaminantes, quando só é solo e não atinge água, é uma técnica até possível que a gente chama de encapsulamento. Você impermeabilizar todo o solo, toda a área, é uma técnica. Dependendo do nível e dependendo da avaliação de risco que a gente tem. Tá? Mas não é assim, uma regra geral que sempre vai dar certo. Posso. Doutor, boa noite. Meu nome é Sérgio Rocha. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito de custos, tanto para a descontaminação como para a investigação. Queria que o senhor passasse alguma informação. Olha, eu não sei te dar um valor exato de custo, mas uma investigação hoje mais detalhada deve ficar em torno de uns R$50 mil. Agora, a remediação depende do grau de contaminação. Se você tiver uma área muito grande, tiver que raspar 50 centímetros de solo, você vai ter algumas toneladas de solo. E para você dispor isso em um aterro licenciado,
Você vai pagar da ordem de R$ 100 a tonelada. Então não dá para... Vai depender muito do tamanho da área para você definir. Se for tratamento de água solo, é mais caro ainda. Tá? Não dá para você estimar assim exatamente. Tá ok? Obrigado pela informação. Uma área contaminada com petróleo, que era uma indústria de química de petróleo. Tem, inclusive, um tanque lá no terreno que era despejado aos dejetos. Isso tem condições de ser contaminada? É mais fácil o petróleo do que algum chumbo? Não. Qual que é o problema do petróleo? O problema do petróleo é que ele vai atingir a água, dependendo se houve vazamento ou não. Agora, de ter o tanque não quer dizer que está contaminado ou não. É comprovado, aí você faz a remoção do tanque, com os dejetos todos que tem dentro dele, que você tirou a fonte principal de contaminação. Aí você pode fazer a remediação. Que hora que eu tiro a fonte, eu deixo de ter o quê? A saída dos contaminantes. Perfeito? Que é o que me interessa. Tá? Muito obrigado.